Opa, tudo bem? Então, aqui vou gravar mais um vídeo de reação meu de uma música que eu compus e gravei em 2005. Acho que foi pro CD em 2006, o Novina também. Estamos falando do álbum Novina de 2006, né? Como eu falei no vídeo anterior, que eu fiz a primeira reação. O Novina é com relação o nome vem de Nova Vida Nova, né? Naquele momento inicial, que eu estava com filhos pequenos e tudo mais, então tinha toda essa questão da nova vida, né, que vem, esses ciclos da vida, e eu já tinha feito um álbum anterior que chamava Saudobra, né, e de saudade do Brasil, quando eu tinha voltado dos Estados Unidos, que eu fiquei lá mais de 6 anos, acho que mais de 6 anos praticamente. Foi um bom tempo, voltei, e foi uma grande experiência, e depois eu estava lá cheio de questões de saudade do Brasil, então eu fiz um álbum com esse nome, de Saudobra. E o outro já estava bem assim, já habituado novamente, né, tropicalizado novamente, que é o Novina, e aí eu gravei diversas músicas aí tocando violão, né, piano e violão, e eu tocando os dois, assim, obviamente mixado, né, uma vez e outra, como eu já falei também, fazendo bastante edição, porque como eu não sou violonista, não tenho a técnica para tocar rápido desse jeito, eu sei o que tem que ser feito, mas meus dedos não vão na velocidade que tem que ser, ou na precisão que tem que ser, então naquela época eu estava mais treinado e mesmo assim, enfim, como todo álbum é sempre um parto, é uma coisa, é um cálculo renal, é uma pedra nos rins, é um osso quebrado, uma crise de nervo ciático, é uma coisa muito dolorida, né? E que deixa marcas, no final das contas, marcas indeléveis. É como um parto também, que eu não sou mulher, mas as mulheres falam que sofrem daquela maneira e depois, logo em seguida que passam as dores, quer de novo, né? Muitas delas falam, não, vamos ter mais um filho e tal e coisa. Então tem essa questão aí do CD, né? Mas eu acabei não tendo mais outros filhos, foram só 3 álbuns mesmo. Dos três, o que eu mais gosto é esse Novina. Porque aí ele vai na direção de uma coisa que eu vi uma vez o Steve Jobs, uma entrevista do Steve Jobs com o Bill Gates. O Bill Gates tem sempre umas colocações interessantes, assim, tem umas sacadas, né? Ele falou isso pro Steve Jobs uma hora, falou assim, sabe o que a gente tem em comum, né? A gente tem em comum que a gente sempre fez os produtos que a gente queria comprar. E quando eu fiz o primeiro, que era de música de piano solo, eu não fiz nesse viés. Eu fiz no viés de um CD que fosse interessante para outras pessoas. Realmente foi o que mais acabou fazendo um pequeno sucesso, né? O Novina é um CD que eu fiz para o que eu gosto, né? É o tipo de música que eu gostaria de ouvir. E quanto tempo depois? 2006, 2016, 17, 18, 19, 21, 20, mais de 15 anos, 15, 16 anos, que eu revi, né? Então, depois de mais de 10 anos, mais de uma década, pode colocar uns 15 anos que eu não escutava e tal. Quando eu escutei tudo, eu falei, caramba, só que a gente tem aquele distanciamento histórico. Eu falei, pô, eu gostei bastante desse resultado. E por isso que para mim é um prazer escutar novamente, né, o álbum. E vai ao encontro disso que o Bill Gates falou para o Steve Jobs nessa entrevista, de você fazer aquilo que você consumiria, né? Que eu acho que é uma coisa interessante, apesar de que esse CD não vendeu, esse álbum não vendeu muita coisa. Ficou nas plataformas digitais, aí tem no Spotify, o YouTube Music, Amazon, tal, porque aí ó, foi distribuído isso, né, pelo CD Baby, que na época era uma- um lugar muito legal para se, né, lançar músicas e tal e coisa. E olha, na verdade eu até fiz uma graninha engraçada, assim, pequena, assim, vendendo digitalmente, né? De vez em quando pingava lá uns trocados, lá uns dólares e tal. Acho que deu mais de US$ 100 no final das contas, aí não lembro direito, assim. Teve alguns momentos que eu me surpreendi, falei, nossa, deu tudo isso, né? Aqueles centavos frações de centavos, né, de dólar acumulando, né, no final das contas. Acho que vendeu sim alguma coisa também de CD físico. Eu me lembro de alguma coisa assim que
que pediram lá pela CD Baby, que eu tive que mandar, enfim, teve todo um negócio lá. É que a CD Baby depois ela trocou de dono, o Derek Sivers vendeu a CD Baby por 20 milhões de dólares, meio que se aposentou e largou. E ele que era o cara, entendeu? Ele era tipo o Steve Jobs. O equivalente do Steve Jobs para a Apple era o Derek Sivers para o CD Baby. Ele era o cara com as ideias. O cara interessantíssimo, inclusive. Eu escrevi algumas vezes para ele, ele responde, uma coisa assim sensacional. Ele tem até uns dois, pelo menos dois TED Talks pequenininhos, de 3 minutos de duração, muito bacanas, muito bacanas. Um dia eu deveria até fazer um vídeo sobre isso, que um chama não sei o que, Lessons, eu não lembro qual que é a primeira palavra, não sei o que, Lessons from a Dancing Guy. Não sei se acho que é Leadership Lessons from a Dancing Guy. Que assim, lições de liderança de um cara dançando, um sujeito maluco dançando numa dessas raves, assim, um gramadão e tal, e ele começa a dançar, o sujeito, completamente da maneira mais bizarra, esquisita, com gestos diferentes e tal. E aí de repente junta uma pessoa e começa a dançar junto com ele, depois outra e outra e outra. E o Derek Sivers apresenta isso nesse TED, comentando em cima, falando sobre como que se cria um movimento, como que uma coisa que é bizarra, que é até esquisitíssima, né, do jeito que ele estava dançando, vira um movimento. No final do vídeo, que é um vídeo curto, tá todo mundo dançando, assim, a multidão inteira começa a dançar junto com esse cara. E começou com uma ideia bizarra, uma ideia esdrúxula, né? Então é muito bacana esse vídeo dele. Tem outro que ele fala sobre as ruas no Japão, não são as ruas que têm nome. No Ocidente, o que tem nome são as ruas e não os quarteirões, né? A gente não tem nome, os quarteirões não tem nome, quem tem nome são as ruas. E no Japão é o contrário, são os quarteirões que têm nome e não as ruas. E ele fala sobre essas diferentes perspectivas, ou seja, é um cara com insights, é um cara com profundidade, escreveu vários livros, é um leitor voraz, é uma daquelas pessoas que faz muita coisa, né? E, enfim, ele fez esse CD Baby que era sensacional, que era muito bacana, depois ele vendeu, aí caiu no lugar comum, virou mais um business, né? Normal. Bom, então vamos escutar aqui o Paratalá, que é essa faixa do LP, do álbum Novina. Paratalá é quase que uma onomatopeia, né? Paratalá, no sentido de... O que aconteceu foi o seguinte, na época que eu estava compondo as músicas, eu fui em Paranapiacaba, que é um distrito de Santo André. E lá tem uma vila inglesa, toda feita pelos ingleses, acho que no século XIX para XX, toda em madeira, toda naquela estrutura, né, típica, né, britânica daquela época. Tem um relógio bonito, é uma estação de trem, mais de carga até, que vai para o litoral, em Paranapiacaba. Tem festival de inverno, é um lugar muito bonito de ser, muito diferente, muito místico. Tem umas neblinas, assim, tem umas cachoeiras, tem fontes de água, tem cambuci que as pessoas vendem congelado. Você vai lá e compra um pacote de cambuci, dá para fazer um monte de coisa legal, fazer sorvete, enfim, colocar com cachaça, tem um monte de receitas. E lá tem, na época, agora não tem mais, tinha muitos vagões de trem e até máquinas de trem abandonados, todos enferrujados e esquisitos. A gente podia meio que andar lá e subir em cima daquele lugar que era até meio perigoso se cortar, né? Um negócio enferrujado e tudo, mas eu fiz uma série de fotografias naquela época com uma câmera digital desse tamanho que tinha, né? Que, com uma resolução baixíssima, se perdeu, né? Não sei onde foram parar essas fotos sobre esses trens, sobre essa questão da como o tempo passa, como a vida vai, né? Como aquelas máquinas que eram lá, então, de repente já não são mais, e o trem que está tudo ligado ao movimento, né? Ao deslocar, ao maquinário, ao rítmico, né? O trem influenciou, né? Muitas músicas como o blues e tal, né? Essa questão rítmica que fica aquela máquina batendo, impressionante, aquela máquina enorme, né, as Marias Fumaças soltando fumaça ainda por cima e tal, que era uma coisa que
realmente ficou no inconsciente, né, coletivo das pessoas. E, enfim, eu gostei muito daquilo, fiz essa música pensando nisso, mas num tom positivo, não num tom negativo, né? É uma música alegre, né? E que vai, que a vida passa, que as coisas vão para frente, que a gente vai lidando, porque com ou sem pessoas ao redor, com ou sem situações positivas, né? A vida vai, né? A gente tem que para estar lá, né? Para a gente estar adiante, 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 sempre o adiante está vindo, independente de qualquer coisa, né? Tem aquela coisa muito forte das pessoas, eu vou morrer sozinho, né? Todos nós vamos morrer sozinhos. Mesmo que você morra num acidente, que todo mundo morra junto, a morte é uma experiência como o nascimento, é uma experiência única, né, de cada um de nós. E nós viemos sozinhos e iremos sozinhos, né, no final das contas. Ainda bem, né? Ainda bem. E estar sempre assim aberto ao novo, ao que vem, ao inesperado, né? Aos contatos inesperados, às situações inesperadas, sejam boas e ruins, é uma questão de perspectiva, né? Enfim, né? Eu posso ficar falando um tempão aqui sobre isso, mas enfim, a história do Paratalá a composição é em cima disso, tá? Vamos então, vou colocar aqui.
Ai, ai, sempre um prazer, sempre uma satisfação para mim escutar. Isso depois de 15, mais de 15 anos que eu não escutava. E com esse distanciamento a gente vê, né, como ficou bom o trabalho. Eu pelo menos acho isso, né? Como eu gostei do trabalho. Assim, minha pequena obra está concluída. Minha pequena obra de 13 composições. Eu fiz bem mais composições, muitas outras, né? Que eu não gravei no final das contas, que, enfim, a gente, né? É como um poço artesiano, se você não tira a água, ele tampa, né? Você tem que abrir de novo. E tem isso, tem que ter uma obstinação para fazer isso, continuar fazendo, ou uma motivação, né? Seja a motivação da zebra de escapar do leão, ou seja a motivação do leão para comer a zebra, né? Um dos dois, ou as duas, né? Uma motivação que você vai conseguir algo bacana, você vai vender um show, você vai ganhar uma grana, ou a motivação que se você não fizer aquilo, você está demitido, você está ferrado, você está lascado. Então, ou seja, as duas motivações funcionam em diferentes escalas, conforme a pessoa e a circunstância, né, da vida daquela pessoa. Mas uma coisa interessante é que nesse Paratalá também teve uma parte que eu esqueci de comentar antes, que parece muito assim alguma coisa meio do quinteto violado, é, música armorial, né, aquela coisa mais do Nordeste, assim, tem uma. E eu não sei de onde que isso surgiu, assim, achei, obviamente eu era criança, eu era fã do Quinteto Violado, meu pai tinha os LPs, a gente escutava aquilo, achava sensacional o trabalho deles, né? E era instrumental, inclusive, né? Agora, talvez, né? Mas eu não sei de onde que veio essa ligação das locomotivas e elas todas enferrujadas e abandonadas lá, que representa a passagem do tempo, tanto a locomotiva em si, que é a passagem porque ela anda, ela se move, ela se locomove, né? Locomotiva, né? Locomove, até assim o fato delas terem passado o tempo delas, elas estavam lá abandonadas e aquilo nem existe mais. Você vai lá para Paranapiacaba, não tem mais locomotiva nenhuma. Eles limparam aquilo tudo lá, né? Eu fui nessa época em 2004, 2005, estava mais selvagem, estava menos tratado, estava um pouco mais abandonado. Agora está assim um lugar meio cultural. Eu fui recentemente para lá e tá bem mais assim.
aprazível, um lugar bacana para se ir. Então é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima reação de mais uma faixa do álbum Novina.